Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar sobre a previsão do tempo. Você deve estar se perguntando, o que a Associação Comercial de Santos tem a ver com o tempo? Eu vou te explicar. A maioria dos nossos associados é do ramo cafeeiro e eles precisam se preparar para a próxima safra e eles tomam como base o tempo. Por isso, convidamos o nosso parceiro da Climatempo, Williams Bini, ele que é o Head de Agronegócios da Climatempo. Williams, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Olá, muito obrigado, Fabiana. É um prazer enorme estar aqui. É um convite que eu que gosto muito de falar de meteorologia, né, é um prazer muito grande poder falar um pouquinho desse assunto e conhecer, né, a associação. Eu nunca tive o privilégio de estar pessoalmente aqui. Vai ser um prazer aí conversarmos um pouquinho nesses próximos minutos. Com certeza. Williams, você tem muita experiência na área de meteorologia, né? O que uma pessoa precisa se formar para ser meteorologista? É muito legal a sua pergunta, Fabiana, porque quando eu era adolescente, jovem, há muitos anos atrás, claro que eu passei pelas mesmas dúvidas, né? Por que carreira seguir? A primeira coisa a meteorologia é uma ciência exata, então ela está integrada junto com as demais ciências exatas, matemática, física, tem muito cálculo. Então a primeira coisa, você tem que gostar, né, ou ser bom, ou ter uma aptidão com exatas, né? E outra coisa que no meu caso teve um encontro muito grande de interesses foi sempre o meu interesse pelo meio ambiente, pela natureza, né? No início dos anos 90 falava-se muito em ecologia, né? Então eu peguei muito essa preocupação socioambiental. Hoje é mais comum falar em sustentabilidade, né? Há 20, 30 anos atrás já não era tão comum. Então eu peguei justamente esse momento de conscientização da humanidade. Como eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei dessa questão ambiental, aí eu pesquisando eu vi que tinha meteorologia que casava muito bem. Então hoje, com toda essa questão mais preocupante com relação ao clima, né, as mudanças que estão acontecendo, todos esses questionamentos, tem muito estudo, tem muita área para se planejar, para se estudar melhor. E qualquer um hoje que tem essa aptidão com exatas, tem que gostar, pessoal, não adianta. Tem muita matéria de cálculo, física, laboratório de física. Então, tem que ter essa aptidão de exatas e gostando dessa questão, né, e preocupado, até porque o futuro é a preocupação climática, né? Então, abre-se aí uma oportunidade muito grande aí para quem quiser. Nós temos aí cerca de 8 universidades, todas públicas no Brasil, que tem o curso de meteorologia. Então fica aí o convite para quem quiser aí conhecer um pouco mais, certamente vai se apaixonar como eu me apaixonei. Quanto tempo é o curso? Então, tem universidades que são 4 anos, tem universidades que são 5 anos, né? No meu caso eram 4 anos, eu fiz na Universidade de São Paulo, na USP. Mas normalmente 4 ou 5 anos, o curso normalmente é integral, porque é muito puxado, tem muitas matérias, né? Então, cerca de 4 a 5 anos a pessoa consegue terminar o curso. E o campo de trabalho tem muita área para quem quer trabalhar com isso? Então, você tem algumas distinções, né? Tem muitos meteorologistas que acabam seguindo a carreira acadêmica, né? Como cientista, como pesquisador, como professor, né? Então, hoje, um meteorologista com mestrado, doutorado, ele pode dar aula não só de meteorologia, ele pode dar aula em outras cadeiras, em universidades, por exemplo, né? Então, dentro da carreira acadêmica, tem muita possibilidade, né? Nós temos bolsas de pesquisa, tem muitos que acabam indo estudar fora do país, com oportunidades de projetos em outros continentes. No Brasil, a questão mais ligada à empresa privada está crescendo, né? Hoje é interessante sua pergunta porque tem surgido muitas startups ligadas ao clima, ligadas também ao agronegócio, isso é muito importante, que demandam uma mão de obra com esse conhecimento ligado à meteorologia. E outra coisa que eu sempre falo é a oportunidade de você empreender, né? Hoje nós estamos num mundo aí que te abre oportunidades, nós temos ferramentas, temos opções para empreender. E a tecnologia está aí, a inovação está aí, então mesmo recém-formados têm tido a oportunidade de empreender, criando uma startup, criando projetos, produtos. Então, como eu disse no começo, com essa mudança que nós estamos tendo na sociedade, né, a importância do clima e a importância do clima cada vez mais associado à agricultura, né, que demanda essa crescente
o uso da tecnologia abre inúmeras oportunidades de crescimento também para os meteorologistas. E a gente falando em mercado de trabalho, você participou recentemente de uma fusão entre duas empresas muito importantes da meteorologia, que é a Somar Meteorologia e a Climatempo. Eu queria que você falasse na prática o que mudou para vocês. Vamos lá, eu era o diretor de projetos da Somar Meteorologia, né? A Somar Meteorologia esse ano completou 26 anos, né? E foi uma estratégia de mercado mesmo, essa fusão entre a Climatempo e a Somar, as duas maiores empresas privadas, não só do Brasil, viu, Fabiana, mas da América Latina. E hoje nós nos tornamos aí uma enorme empresa com um potencial muito grande de crescimento, de inovação. O que isso representa, né? Cada empresa tinha ali algumas peculiaridades, né? Por exemplo, a Somar com um foco muito grande em agro, um reconhecimento muito grande em agro. A Climatempo sempre com investimento muito grande em modelagem, em tecnologia, né? Em inovação. Então você imagina que você juntar duas empresas com mais de 25 anos de experiência no agro, na meteorologia, na climatologia, na modelagem, você pegando personagens, né? São os nossos colaboradores com muita experiência no agro, em modelagem, enfim. Você ter tudo isso junto numa única empresa, certamente todos os nossos clientes, eu digo que o mercado de meteorologia no Brasil e na América Latina saiu ganhando e muito, né, com essa fusão. Hoje nós somos já uma potência nacional. Estamos trabalhando na América Latina também, com expansão para a América Latina e quem sabe aí nos próximos anos também outros países. Até porque hoje os dados meteorológicos, eles são globais, né? Não tem fronteira, né? A meteorologia não acaba, né, na fronteira do Brasil. Hoje os dados meteorológicos, os modelos, os resultados, eles são globais. Então nós temos plena capacidade de atuar também em outros continentes. Então, para o agro, né, para a meteorologia, essa fusão dessas duas grandes empresas realmente representa um ganho enorme em termos de inovação, de produtos e de crescimento do mercado nacional. E Williams, há um tempo atrás, uns 20 anos, vamos colocar bastante tempo, a previsão errava muito. Hoje a gente percebe que ela é mais assertiva. Isso se deve à tecnologia? Eu sempre falo, Fabiana, que eu tive o privilégio assim, de pegar toda essa transição, né? Eu comecei a estudar a meteorologia ali nos anos 90, início dos anos 90. Então, realmente, naquela época, primeiro que a previsão não se falava em previsão mais do que 3 dias. Assim, era impossível você ver, não só no Brasil, tá? Em qualquer país, existia ali um limite tecnológico em termos de resultados numéricos. Então, você não falava em mais do que 3 dias, tinha aquela preocupação do erro, do acerto, né? E esses últimos anos, o crescimento em termos de tecnologia, com questões aí de cloud, questões de computação na nuvem, questões aí de machine learning, hoje proporciona, nós temos uma previsão cujo resultado ele é muito mais rápido, dinâmico e de longo prazo. Hoje nós falamos em previsão de 12 meses, né? Então você vê, há 30 anos atrás falávamos no máximo 3 dias. Hoje nós falamos em previsão para 12 meses. Com relação à assertividade, tem algo bem interessante, né? Eu já tive muita experiência com atendimento ao cliente, com mídia, né? E é uma coisa bacana, assim, que as pessoas, no geral, elas costumam lembrar da meteorologia quando ela erra, né? Então, a meteorologia erra porque no feriado do ano passado errou, né? Ninguém lembra que mais de 90% das vezes a meteorologia acerta, né? Então, é uma coisa meio pessoal, né? Subjetiva. Então, você sempre está lembrando quando errou. Mas, de fato, os números mostram, as estatísticas mostram que essa assertividade ela tem melhorado muito nos últimos anos, né? Por conta aí da tecnologia, por conta mesmo dos processos de modelagem. Outro fator importante, assimilação de dados observados. Hoje, eu consigo entrar com dados de estações globais para melhorar a minha previsão. Então, mudou bastante. Tecnologia, modelagem, sensores meteorológicos, né? Nós temos radares, temos satélites, temos muito mais tecnologia disponível, muito mais dados disponíveis hoje para ajudar nessa assertividade. Mas mesmo assim, né, nós temos aí um índice de acerto aí acima de 97%. Mesmo assim, quando a gente conversa com as pessoas vão lembrar daquele dia que errou a previsão, né? Mas de fato, evoluiu bastante, tá? Nós estamos num momento muito bacana. Para quem acha que o Brasil erra muita previsão, nós estamos totalmente alinhados
tecnologicamente com qualquer país do primeiro mundo em termos de modelagem, em termos de produtos, resultados numéricos. Tem um fator importante, né? O Brasil ele é um país de dimensões continentais, né? Com diversos tipos de clima, temos a floresta amazônica, temos uma costa litorânea enorme, temos um clima subtropical mais frio no sul, temos vários tipos de vegetação, solo. Isso, é claro, acaba deixando o clima mais complexo, né? Mas, de qualquer forma, nós temos evoluído bastante e tem sido um momento muito importante aí. Certamente, daqui para frente, vamos falar cada vez menos em erros de meteorologia. Williams, eu vou te pedir licença, que nosso tempo já estourou até do primeiro bloco, e voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o Williams Bini, ele que é o Head de Agronegócios da Climatempo. Williams, no último bloco a gente estava falando da questão da assertividade, né? Para fazer uma análise de previsão do tempo, o que é necessário? Olha, hoje em dia tem muitos processos já mais automatizados, né? Há anos atrás dependia-se muito do fator pessoal, do fator humano, né? Esse fator humano ainda ele é muito importante, mas esse fator humano ele tem sido muito útil na questão do relacionamento, na interpretação e na forma como eu passo isso para um cliente. Por exemplo, uma mesma previsão do tempo, ela tem que ser transmitida de uma forma para a mídia, de uma forma para o varejo, de uma forma para o setor de energia, de uma forma para o pessoal do agro, né? Então, quem define essas formas, aí entra o fator pessoal, o meteorologista. Mas, digamos que a primeira interface, que é a base, que é a previsão mesmo, isso já existem processos muito automatizados que corrigem a previsão, que geram a previsão cada vez mais detalhada, mais assertiva. E aí entra o profissional, né, porque acaba o profissional se especializando. Nós temos hoje na Climatempo, por exemplo, especialistas em agro, que fazem um atendimento para nosso público agro, né? Então ele pega essa informação, interpreta e gera conteúdos diferenciados para o agro. Da mesma forma temos para energia, temos para varejo, temos para a parte de monitoramento de tempo severo. Então hoje o personagem meteorologista ele tem um papel muito importante justamente na tradução, na forma como eu interajo e como eu passo essa informação até o nosso cliente. E até um fato curioso, a gente sabe que a previsão do tempo nos telejornais é um fato muito acessado. Ainda as pessoas param muito, é um pico de audiência, digamos assim? Sim, as estatísticas mostram que realmente as pessoas aguardam, né? Porque, na verdade, é basicamente, eu acho que o único quadro que ele é diário, né? Porque ao longo dos telejornais você tem inúmeras informações, várias notícias e tal, mas a parte da previsão do tempo é aquela onde todos os dias, né, o espectador está assistindo, ele sabe que vai ter a previsão, né? E aí tem os personagens que apresentam, né, acabam ficando bastante famosos, tal. Então, realmente, o ápice ali da audiência, normalmente, é quando nós temos ali a previsão do tempo. Daí mostra justamente a importância que tem, né, essa questão meteorológica. E aí, quem assiste e quem usa essa informação não é só a dona de casa, né? Tem empresários, né, pessoas que tomam decisões, que fazem planejamento, acabam também fazendo uso dessa informação para, de repente, planejar alguma ação mais estratégica das suas empresas. E hoje, em relação à infraestrutura da Climatempo, são quantos colaboradores? Ela fica localizada só em São Paulo? Conta pra gente como é que funciona. Depois da pandemia, mudou bastante, né? Depois da pandemia, da fusão Somar e Climatempo, né? Tá meio híbrido? Então, tá híbrido. O que acontece? Hoje, a parte de TI, na verdade, já sempre houve uma tendência de trabalhar sempre online, home office, né? Então, o TI continuou com a mesma linha de trabalho. O que acontece hoje, a Climatempo ela tem uma sede em São Paulo, na Zona Oeste, próximo, quem conhece, ali próximo do Parque Vila Lobos. É um escritório pequeno, né? As pessoas acham que quando vai entrar numa empresa de meteorologia, vai entrar numa empresa como se fosse a NASA, né? Cheia de equipamento. É um escritório com computadores normais. Tem umas telas com alguns mapas bacanas e tal, mas as pessoas trabalhando normalmente como no escritório, né? Então hoje nós temos na nossa sede, o diferencial da sede é que nós temos um estúdio de TV ali. Então, ali nós geramos muito conteúdo para inúmeras redes de televisões. Aliás, as maiores emissoras de TV do Brasil hoje recebem informação da Climatempo, então nós gravamos muitos conteúdos ali e temos ali algumas bancadas. Mas
Pós-pandemia e pós-fusão, foi uma decisão da Climatempo, mesmo da diretoria, adotar como padrão o home office, né? Então, comercial, administrativo, todos eles trabalham diariamente em home office. Quem quiser usar a estrutura do escritório está aberto. Temos uma sala de reunião, quem quiser, né, interagir um pouco. Os grupos, né, acabam marcando reuniões esporádicas, mensais, bimensais, para realmente ter um mínimo de contato, né, físico, que é importante, né? Acho que a gente não tem que abrir mão, mas hoje nós adotamos já essa questão do home office como padrão e, logicamente, as equipes aí estão sempre interagindo. Ontem mesmo nós tivemos uma convenção do comercial da Climatempo, onde juntou aí todas as equipes. Foi um momento muito bacana, porque muitos não se conheciam, a grande maioria não se conhecia, e eu acho que isso é muito importante hoje em dia. E é full time? São 24 horas as pessoas trabalham? Sim, a operação da Climatempo, ela é 24 horas. Por que isso, Fabiana? Pergunta muito boa, né? Claro, administrativo, financeiro, comercial, horário comercial, né? Mas nós temos clientes onde é necessário esse acompanhamento e esse monitoramento 24 horas. Alguns exemplos: Defesa Civil de São Paulo, Defesa Civil de Santa Catarina. Nós temos alguns clientes de logística, por exemplo, que eu tenho que monitorar 24 horas por dia as condições meteorológicas, né? São clientes que pagam por isso. Então, se de madrugada tiver uma situação de risco, um vendaval, granizo, descarga elétrica, essa equipe 24 horas está sempre em alerta, acompanhando e emitindo alertas, né? Então, a operação, né, da Climatempo como um todo, ela acaba girando aí 24 horas. E até sobre essa questão do alerta, eu vou pedir para você responder no próximo bloco, porque nosso tempo já estourou. Legal. Com relação, quando tem um alerta, como a equipe faz, tá bom? Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o Williams Bini, ele que é o Head de Agronegócio da Climatempo. A gente estava falando no último bloco, né, no segundo bloco, finalizando, a questão quando emite um alerta, principalmente em relação à Defesa Civil. Eu sei que vocês têm muita parceria com prefeituras, com o governo em geral. Como é que é emitido esses alertas? Ele é muito customizável, né? Existem vários caminhos hoje para você fazer com que a informação de alerta chegue até o cliente final, né? Esse cliente final, ele pode ser uma pessoa que cuide do planejamento, de uma gestão, pode ser inclusive um trabalhador que está em campo, né? Tem muito esse problema hoje, pessoas fazendo trabalho ao ar livre, que tem que estar sendo monitorado devido a situações de tempo severo, descarga elétrica principalmente. Muitos clientes nossos, por exemplo, eles recebem alertas por SMS, por WhatsApp ou por Telegram. Está muito comum hoje o uso do Telegram. Pelo próprio sistema de monitoramento que nós temos, uma plataforma onde ele emite um alerta sonoro. Pelo aplicativo no celular também ele emite um alerta sonoro. Se quiser mandar por e-mail também, se quiser uma ligação automática também. Então veja bem que a forma como chega, ela pode ser adaptada conforme a demanda do cliente. Então nós temos inúmeros caminhos diferentes para se chegar. Na Defesa Civil, por exemplo, como nós temos uma equipe operando a Defesa Civil 24 horas por dia, esse alerta ele é emitido diretamente da Defesa Civil, e aí eles têm uma plataforma, né? Vou citar o caso do governo de São Paulo. Eles têm uma plataforma que automaticamente, aí, após o meteorologista colocar o alerta, ele dispara os alertas em forma de SMS para a população que se cadastrou, né? Então você vê que hoje em dia a tecnologia permite você utilizar diversas formas para esse alerta chegar, que é uma informação extremamente relevante e importante hoje em dia, né? O Brasil é um país tropical, um país onde nós temos condições de tempo severo bastante rígidas e há preocupação sempre de desastres naturais ocasionados pelas condições meteorológicas. E Williams, vamos falar um pouquinho sobre a associação comercial. Vocês emitem todo dia um boletim diário, principalmente em relação ao ramo cafeeiro, que é, né, nas regiões de São Paulo, Minas e Paraná. Explica um pouquinho como é que vocês fazem a análise desse boletim e para que ele serve? Vamos lá. De forma geral, qualquer cultura precisa sempre estar acompanhando as condições meteorológicas para o planejamento, para você saber a saúde, né, da sua safra. No caso do café e a relação que nós temos com a associação,
nós fazemos um acompanhamento diário com relação a dois fatores. Primeiro, o que tem acontecido em termos meteorológicos, né? A chuva observada, o que aconteceu em termos de temperatura, né? A condição da umidade do solo e, segundo, a previsão. Então, eu olho o que aconteceu e eu olho o que vai acontecer. Isso diariamente, através do quê? Dos dados observados de todo o Brasil, né? A Climatempo ele tem acesso a todo e qualquer dado gerado no Brasil e aos modelos meteorológicos. E aí entra o especialista, viu, Fabiana? Na verdade, não é qualquer meteorologista que tem um conhecimento mais específico do agro, do café, né? Nós temos alguns especialistas na Climatempo que são os responsáveis por esse tipo de comunicação, por esse tipo de boletim. Então eles fazem essa análise das previsões e diariamente você tem essas atualizações com relação aos cenários futuros e, logicamente, o que aconteceu. Quando a gente fala assim, por que eu vou olhar o que aconteceu? É super importante para o homem do campo saber que, de repente, o mês de novembro foi mais seco, mais chuvoso, mais quente. Isso tem um impacto muito grande no planejamento futuro, né? Então, você tem que olhar o que aconteceu e tem que olhar o que vai acontecer. E não adianta também eu olhar a previsão no começo do mês e planejar o resto do mês ou o resto da safra. Não. A meteorologia, ela está muito suscetível a variações, a alinhamentos no dia a dia. Por isso a importância dessa informação chegar com uma maior frequência até o cliente final. Agora, nossos associados também têm uma reunião mensal que é feita online, onde o meteorologista ele explica como é que vai ser os próximos meses. O que me chamou a atenção, na última reunião que eu até participei, ele disse que no próximo trimestre vai ser um tempo seco. Só que ele foi muito preciso em questão de milímetros de chuva. Como isso é feito? Então, na verdade, toda e qualquer projeção meteorológica, ela é baseada em resultados numéricos. Então, se eu vou falar que dezembro está mais frio, eu vou falar que está mais frio porque a média de temperatura está tantos graus, foi medido tantos graus, então é baseado em condições numéricas. Então, quando a gente faz uma análise para o agro, para os próximos meses, pensando na próxima safra, no desenvolvimento, análise que eu digo que vai estar mais seco ou mais chuvoso, falando em chuva, é baseado em resultados numéricos. É claro que tem a interferência do meteorologista na análise, mas se ele está falando que vai estar mais seco, por exemplo, por quê? É porque, vou dar um exemplo, tá? Chove em fevereiro, por exemplo, chove 200 milímetros e a previsão está me colocando 80 milímetros, por exemplo. Então, eu assumo que é mais seco, por quê? Porque a previsão, comparando com a média, é menor, né? Então, a meteorologia hoje, ela é objetiva, ela é numérica. Então, eu consigo fazer esses comparativos aí com relação à climatologia. Você perguntou do próximo trimestre, já vou me adiantar um pouquinho. É bom até saber o verão, como é que vai ser. Isso. O que acontece, né? Primeiro, daria para falar bastante coisa sobre isso, mas nós estamos sob a influência da Laninha nesse momento. A Laninha é um dos fenômenos que tem interferência a nível global e esse fenômeno, normalmente, ele costuma deixar as condições de umidade um pouco inferiores durante o verão. Não vai chover então? Vai ser totalmente seco? Não. Aí que entra a experiência do meteorologista e análise. Tem que se verificar os aspectos de distribuição e volume de chuva ao longo dos meses do verão, no caso, né? Para as áreas cafeeiras, né? Até estava conversando agora de manhã com o nosso especialista, né? Não sou eu que faço o boletim, né? Mas eu conversei, me atualizei com relação à informação que ele passou. Algumas áreas, por exemplo, do café ali por exemplo, do sul de Minas, deve ter realmente um volume um pouco inferior à média. Mas em termos de aproveitamento, pensando em todo o ciclo do café, não é um momento de preocupação. Até porque, de forma geral, o Brasil e todo o planeta está passando por um momento aí onde as chuvas elas estão um pouco abaixo da média. Então, nós estamos passando por um ciclo global de oscilação do Pacífico, onde as chuvas elas estão realmente um pouco mais abaixo de uma média. Isso é um ciclo. Então, para esse próximo verão, junto com a Laninha, espera-se chuvas mais mal distribuídas, um pouco inferiores, mas não é motivo de alerta, não é motivo de preocupação, vai ser uma chuva mal distribuída, mas pro café em especial, até chegando aí outono e o próximo inverno, deve haver já um reequilíbrio da distribuição das chuvas. Então, não se assustem, o verão vai ser realmente com chuvas abaixo da média, não significa que não vai chover, mas menos do que seria normal durante a época.
Williams, queria agradecer muito a sua presença no programa hoje. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Infelizmente, o tempo correu. Passou rápido, né? Eu deixo espaço para suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer primeiramente a associação. É um prazer muito grande falar de um tema que eu gosto muito, né? Um tema apaixonante para mim. Dizer que hoje a tecnologia ela está inserida dentro da consultoria de meteorologia. Então, toda e qualquer informação que chega até vocês é uma informação realmente que é proveniente de muito estudo, muita análise, muita tecnologia, né? Nós estamos aí na vanguarda em termos de uso de computação, né? E colocar Climatempo à disposição, para quem não conhece, aí pode entrar no nosso site climatempo.com.br. Eu sou o Head do Agronegócio, também me coloco à disposição aí para quem tiver alguma dúvida, quem quiser conhecer um pouco mais os nossos produtos, o nosso atendimento, quiser falar de inovação, que eu gosto muito, tecnologia, também sou inteiramente aberto. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu que agradeço novamente. O Acesse na TV fica por aqui e até a próxima.